Vamos começar. Então, a gente começa com os espelhos, e em ambos os casos, né, tanto para espelhos quanto lentes delgadas, quando eles são... as imagens vão ser... elas não vão ser como a imagem do espelho plano, porque quando eu tenho um espelho plano, a imagem é uma imagem do que eu estou vendo. No caso dos espelhos esféricos, é um pouco diferente, porque eles são capazes de aumentar ou diminuir as imagens. Vocês já viram espelhos esféricos em vários lugares. Por exemplo, nos espelhos retrovisores dos carros ou bicicletas, ou em geral eles são espelhos convexos, eles deixam as imagens menores. E eles fazem isso porque eles conseguem colocar mais coisa dentro da imagem, como se eu ampliasse o campo de visão, mas isso tem um preço que eu diminuo o tamanho de tudo. Tá? E os espelhos côncavos são os espelhos que a gente usa para aumentar, então vocês já devem ter usado para... Tem, às vezes no armário de banheiro, alguma coisa, tem um espelho por dentro que é um espelho côncavo. Ou também tem espelhos que a gente pode usar para ou para se maquiar, ou para fazer a barba, ou né, o que for. Tem espelhos que eles são levemente côncavos, mas eles aumentam aí. Vocês já devem ter visto. Alguém não viu um espelho côncavo ou convexo nunca? E tem uma diferença do espelho plano, né? O espelho plano é isso aqui, ou seja, vocês podem ver que a imagem é sempre uma imagem virtual, ou seja, ela está sempre lá do outro lado do espelho, e ela sempre é uma imagem que eu consigo montar a partir do prolongamento aqui, deixa eu pegar um apontador, do prolongamento, né, dos raios refletidos, né? E vocês veem que esses raios são sempre divergentes. É por isso que a gente consegue enxergar, porque o que eu estou vendo não é uma imagem, não é só a imagem, eu estou vendo a imagem formada na minha retina depois de passar por uma lente convergente que a gente tem nos olhos. Então, eu, na verdade, só consigo ver, claro, imagens virtuais. Tá? Não que o que a gente está vendo aqui, se vocês olharem em volta, não são imagens virtuais, mas a gente consegue ver porque os raios que saem todos esses objetos, eles são divergentes, porque embora né, os objetos que eu esteja vendo não sejam espelhos, eles se comportam como espelhos. Ou seja, na verdade o que eu estou vendo é exatamente isso que está aí na tela. Ali tem um quadro, por exemplo, na parede, a luz do sol bate no quadro e é refletida, e como as superfícies são planas, é mais ou menos como se fosse isso aqui. Então, o que eu estou vendo, na verdade, é uma imagem muito parecida com a imagem formada num espelho plano. Tá? Eu estou vendo a luz refletida pelos objetos, e esses raios são divergentes, é por isso que eu consigo ver, porque, né, num espelho convexo, é diferente. Tá? Se o espelho se curva, vocês veem que as regras aqui continuam as mesmas. Ó. Cada um desses raios aqui, ele vai bater e refletir com um determinado ângulo, que é sempre um ângulo igual, né? O ângulo de incidência, que seria o ângulo com a normal aqui, é um pouco inclinada, né? Ele é o mesmo, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão é o mesmo. Aqui também, ó, se eu traçar uma normal a essa superfície, o ângulo de incidência, que é o ângulo desse raio com a normal, e o de reflexão, que é o desse raio com a normal, vão ser iguais sempre. Essa regra não muda. O negócio é que a normal, num espelho como esse, ela passa, é uma linha que vai daqui, ó, do centro de curvatura até o ponto ali. Tá? Então tem uma linha imaginária, vocês podem imaginar daqui até o centro de curvatura, essa aqui é a normal. Então, por isso que as imagens ficam diferentes. E nesse caso aqui,
isso está representando um objeto que está entre o foco é metade, né, do raio de curvatura. Nós vamos falar nisso em detalhe, mas, né, então, se esse aqui é o raio de curvatura, toda essa distância aqui, ou seja, esse espelho aqui está em cima de uma superfície que é uma esfera, cujo centro está aqui, né, o foco está mais ou menos aqui no meio. Como esse objeto está entre o foco e esse ponto aqui, esse ponto C, a imagem é virtual e é maior. Então é isso que a gente vê quando a gente olha num espelho de aumento, que é esse espelho que a gente usa para fazer a barba, ou se maquiar, ou o que for. Então a gente vê uma coisa maior lá, e a gente vê ela atrás do espelho, da mesma maneira que num espelho plano. Tá? Essa é uma imagem virtual. No caso desse espelho aqui, eu posso ter imagens se formando do lado de cá do espelho. A gente vai falar nelas depois. Num espelho convexo é a mesma coisa, só que, né, de novo, essa regra é sempre respeitada, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência, só que no caso anormal aqui, é uma linha que vai daqui até aquele ponto ali e segue. E quando eu uso essa regra, vocês veem que o prolongamento aqui, independente da posição do objeto, né, num espelho convexo, independente da posição do objeto, sempre a imagem vai ser menor e vai estar mais próxima do espelho. Tá? Então esse é o espelho que é usado nos carros, bicicletas e tal, como espelho retrovisor. Tá? É um espelho que ele aumenta o campo de visão, porque ele deixa tudo menor, então cabe mais coisa dentro do espelho, então tu consegue ver coisas que não estariam no teu campo de visão, caso, né, tu estivesse usando o espelho plano. E é por isso que os espelhos têm esse recado ali, né? Os objetos são menores, ou os objetos estão mais próximos do que aparecem. Porque, na verdade, vamos gravar essa frase aqui. Vocês já viram, respondam aí para mim. Vocês já viram essa frase no espelho, né? Os objetos estão mais próximos do que aparentam. Já viram? Eu nunca vi, professor. Nunca? Não. Em geral, no espelho de carro, tu dirige? Em geral, no espelho de carro tem lá um aviso. E, em geral, tem em inglês. Se vocês procurarem no Google aí, Objects are closer than they appear. Tem até música com essa frase aí. Mas vocês vão ver isso no espelho de carro. Vocês já viram aí, Maite, Fernando? Eu também, nunca vi. Nunca viu? Alguém Nunca vi viu? também. Não, nunca prestei atenção. Vamos, agora eu vou passar por mentiroso. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Show. Deixa eu pegar. Mas vocês estão olhando ali na imagem, né? Vocês podem ver que... Eu vou procurar no meu celular aqui. Busquem aí se vocês têm outro dispositivo aí. Ó, a primeira, quando eu escrevo objects no Google, aí, vem, a primeira sugestão é objetos estão mais próximos. E aí tem a primeira resposta mesmo, que já vem traduzido do inglês aqui, né? Objetos no espelho estão mais próximos do que parecem. E é obrigatório nos Estados Unidos, Canadá, Nepal, Índia, Arábia Saudita. E tá. No Brasil também tem, em alguns espelhos, tá, esse aviso. E
Por alguma razão, eu acho que não é obrigatório, porque... Mas, no entanto, se vocês olharem essa imagem aqui, tá? Isso aqui está desmentindo, né? Porque pode ver que o objeto está aqui, né? E a imagem, que é o que a gente está vendo, está mais próximo do espelho, na verdade. Tá? E eu vou demonstrar matematicamente que, na verdade, num espelho convexo, os objetos estão, as imagens, que é o que a gente vê, estão, na verdade, muito mais próximos do que parecem. Estão mais próximos do espelho do que o objeto em si. No entanto, tá? Então não, essa frase está certa, porque o nosso cérebro não faz isso. Ele leva em conta vários fatores para estimar a distância e criar até o tamanho da imagem no nosso cérebro. Tá? Isso é tão verdade que a imagem da Lua, ela fica ampliada, ou seja, embora a Lua lá seja pequenininha no horizonte, quando a gente olha a Lua no horizonte, ela é maior. E isso não tem nada a ver com ótica geométrica, isso tem a ver com o cérebro da gente. Tá? É ele que aumenta o tamanho da Lua. Tá? Isso não é uma imagem. Se vocês tirarem uma foto da Lua nascendo e outra foto da Lua aqui em cima, vocês vão ver que elas são perfeitamente idênticas. Qualquer resolução que vocês queiram usar. Tá? No entanto, no nosso, quando a gente olha, né, elas certamente são diferentes e a Lua, lá, quando está nascendo ou se pondo, né, é muito maior do que quando ela está aqui em cima. Mas isso é uma ilusão que o nosso cérebro cria, baseado no que ele entende que é a distância que nós estamos da Lua. Tá? E no caso dos espelhos é a mesma coisa. Qualquer coisa que eu veja, é o meu cérebro que interpreta e dá o... Então, embora a imagem que está lá no espelho esteja mais próxima do espelho, ela parece estar mais longe porque ela é menor. Tá? E juntando todas essas coisas, o fato é que ele parece menor. E, se vocês olharem aqui, né, na verdade, a imagem que eu vejo está mais próxima do espelho do que o objeto. Então, a frase correta seria que os objetos estão mais longe do que eles aparecem. Só que essa é uma informação errada, porque vai dar a impressão que os objetos estão mais longe e, na verdade, eles estão mais perto, porque a gente vê eles mais perto. Porque o nosso cérebro interpreta aquela imagem usando vários fatores e na nossa cabeça as coisas parecem estar mais longe. Porque, é claro, o espelho diminui tudo de tamanho. Tá? E uma coisa que está no horizonte menorzinho parece estar mais longe. Então, o nosso cérebro diminui o tamanho daquilo também. Ou aumenta a distância para compensar. Bom, tá? Eu não sei exatamente o que ele faz, mas o fato é que os objetos, na verdade, estão mais longe do que parecem. Tá? Quando a gente faz a conta geométrica, a imagem no espelho convexo ela é menor e ela está mais próxima do espelho. Tá? Mas isso não tem nada a ver com o que o meu cérebro recebe de informação quando ele olha para um espelho convexo. Tá bem? Então, a gente sempre vai ter essa guerra na cabeça. Porque eu estou vendo que a imagem parece que o objeto está mais longe, né, que a imagem está mais longe, mas ela não está, ela está mais perto. E ela é menor e está mais próxima. Bem como está representado aqui. Tá? E, bom, para fazer essas contas aí, porque então, no espelho convexo as imagens são sempre menores e sempre virtuais, mas nos espelhos côncavos, tá, as imagens podem ser menores e virtuais, ou podem ser maiores e virtuais, ou podem ser reais. Tá? Ou seja, elas podem estar se formando do lado de cá do espelho. E para saber isso, a gente vai ter que definir com precisão ali, para saber tanto o tamanho que a imagem vai ter, e tanto a posição que ela vai ocupar, eu vou ter que definir com precisão onde é que é o ponto focal, e quais são os pontos focais dos espelhos, porque eles vão estar em lugares diferentes. Então, num espelho convexo, tá, o ponto focal está aqui, bem no meio da distância entre, né, metade do raio de curvatura, e esse ponto é o ponto onde vão passar todos os raios que entrarem aqui, que baterem no espelho paralelos ao eixo central aqui. Então, tudo que bater paralelo ao eixo central vai passar pelo foco, é por isso que se chama foco. Tá? E esse número aqui é um número positivo. Tá?
porque ele está do lado de cá. Então, no caso do espelho convexo, tanto o valor do raio de curvatura, que é essa distância aqui, né, daqui até o centro de curvatura, quanto o foco, que é metade dessa distância, são positivos. No espelho divergente, essas distâncias são medidas do lado de lá. Tá? E como está do lado de cá, é claro que não tem nenhum raio passando pelo foco do espelho divergente. Mas todo raio que entra paralelo ao eixo central aí, ele vai refletir de um jeito que o prolongamento dele passa por esse foco virtual aqui. Tá? Ele não é um foco real, porque não tem luz passando. Isso aqui não tem luz. Pode ter qualquer coisa do lado de cá do espelho. Toda a luz está do lado de lá. Tá? Então, tanto o raio de curvatura quanto a distância focal, que é metade exatamente, tá? Vão ser negativos no caso do espelho divergente. Tá? No caso dos espelhos é mais ou menos claro, né? Porque a luz está sempre do lado de cá. Tá? Então, para mim é fácil de pensar que tudo que é positivo está do lado de cá, né, desse lado aqui, e tudo que está aqui é negativo. Então, uma equação importante é essa aqui, vocês já devem ter decorado, mesmo tendo visto ela uma ou duas vezes, que diz que a distância focal é metade do raio de curvatura, que é, né, vocês podem imaginar como o espelho esférico, como um corte, uma tampa retirada de uma esfera. Tá? E aí, se o espelho é pelo lado de fora, é um espelho convexo, se o espelho é pelo lado de dentro, é um espelho côncavo. Tá? Mas isso aqui é sempre metade, o foco é sempre metade do raio de curvatura. Bom, como a gente monta a imagem aí? Tá? Então, bom, a gente tem que usar a mesma regra lá do espelho plano, que eu tenho o objeto aqui, tá? Então eu posso pegar a ponta do objeto e traçar um raio, ou pelo menos dois raios aqui, e o prolongamento, né, desses raios vai me dar a imagem, porque vocês veem que esses raios, quando eles refletem e o objeto está entre o foco e o centro do espelho, né, esses raios são divergentes, então eles nunca vão se encontrar, mas isso quer dizer que o prolongamento deles vai... Então a gente vê que a imagem se forma aqui atrás, tá? Então a imagem desse ponto está lá em cima, então certamente, né, o objeto, todo o resto, cada ponto aqui vai estar aqui no meio, né? E isso me permite montar a imagem do objeto. Então, se eu tenho um espelho côncavo e o objeto está entre o foco e o espelho, a imagem é virtual e maior. Ou seja, aí que é um espelho de aumento. Né? Ou seja, eu chego perto do espelho e eu consigo enxergar uma imagem virtual e maior. Tá? Existe uma relação entre essas distâncias, tá? A gente costuma chamar de P a posição do objeto, I a posição da imagem, e F a distância focal. Então vocês veem que, como o P aqui é menor do que o I, né? Isso quer dizer que 1 sobre P é maior que 1 sobre I. Isso é importante porque bom, vocês não viram ótica aí no ensino médio, talvez só uma parte, mas tem uma equação muito simples que conecta essas distâncias aí. Tá? E se o objeto está em cima do foco, ou seja, qualquer ponto que esteja em cima do foco aqui, quando eu tento montar a imagem, eu vou ver que os raios saem, eles não são divergentes, mas também não são convergentes, eles saem exatamente paralelos. Porque, claro, todo raio que entra paralelo sai... Então, mesmo que ele esteja lá em cima, o que vai acontecer é que eles são paralelos, então eu não vou ver a imagem em lugar nenhum. Então, num espelho côncavo, se o objeto está em cima do foco, a imagem não se forma, porque os raios não convergem. Né? A imagem, na verdade,
a gente pode dizer que está no infinito aí. Ela estaria na posição menos infinito aí. E eu não sei se menos ou mais infinito, porque não tem uma imagem real que se forme aqui, e também não tem uma imagem virtual que se forme aqui. Nesse caso, o P e o F são iguais. Tá? E quando a gente vê a equação lá, uma equação que equaciona, na verdade, o inverso dessas distâncias, e então faz sentido aqui que a posição da imagem esteja no infinito. E se o objeto está mais longe aqui, além do foco, eu tenho uma imagem real, ou seja, a imagem se forma do lado de cá do espelho, e ela se forma a partir de raios convergentes, ou seja, se eu pego esse ponto aqui e tiro 2 raios, né, e faço a reflexão certinho, eu vou ter uma imagem real aqui, que, como vocês estão vendo aqui, né, essa imagem é maior do que o objeto, tá? Eu também posso ter uma imagem menor do que o objeto, tá? E essas distâncias aqui, né, o inverso dessas distâncias vão estar equacionados aí, de acordo com uma equação, e que também tem a ver com o fato das imagens serem, né, maiores ou menores do que o objeto. Mas então, nesse caso aqui, ó, eu não consigo enxergar com o olho diretamente essa imagem, porque essa imagem ela pode ser projetada numa superfície. Então a gente pode fazer isso. Vocês têm um espelho côncavo aí? Quem tem? Alguém tem aí? Ninguém? Eu não tenho. Ninguém tem o espelho côncavo. Porque dá para fazer um truque legal aqui, que eu vou mostrar para vocês. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu só vou pegar ele aqui e vou acessar do meu celular. Então eu vou desligar um pouco o som aqui, para não dar... Me aguardem um segundinho que eu já volto. Vou ficar devendo a imagem do espelho. Vou fazer depois com a lente, mas o espelho não está aqui. Perdão. Levaram. Na verdade, o espelho não é meu e é da minha namorada e ela levou. Eu achei que estava aqui. Mas o fato é que, se vocês têm um espelho côncavo, vocês podem testar. E o melhor é ficar perto de uma janela, né? E colocar o espelho um pouquinho de lado, projetando na parede. Então vocês vão ver uma imagem, né, que vai estar invertida, tá, do que está passando na janela. E eu vou fazer o mesmo com a lente aqui, então vocês vão ver mais ou menos o que se forma. Eu tenho uma lente aqui. A equação que liga essas distâncias, ou seja, que me permite identificar em que posição vai estar a imagem em relação ao espelho, é essa aqui. Ou seja, o inverso da distância focal obrigatoriamente é igual à soma do inverso da posição da imagem mais o inverso da posição do objeto. Tá? E nesse caso, é importante cuidar o sinal. Tá? Obrigatoriamente tem que cuidar o sinal. Então, dependendo se a imagem está do lado de lá ou do lado de cá do espelho, porque o objeto está sempre do lado de cá. Tá? Se eu não botar um objeto do lado de cá, e o foco vai ser positivo ou negativo, dependendo do espelho, né? Mas se a imagem está de um lado ou do outro, isso é só para o espelho côncavo, né, que tem relevância. No espelho convexo, ela está sempre do outro lado. O sinal vai ser positivo ou negativo, e aí essa conta vai fechar ou não. Mas o importante é isso, que o inverso da distância focal é exatamente igual à soma do inverso da posição do objeto mais o inverso da posição da imagem. Outra coisa importante é o seguinte, que existe uma relação que eu vou definir como M, que pode ser positivo ou negativo, que é a relação entre o tamanho
da imagem e do objeto. Então, se eu chamar de H' a altura da imagem e de H a altura do objeto, eu posso definir essa quantidade aí, que é a ampliação lateral, que né, eu estou colocando aqui que o módulo da ampliação lateral é esse aqui, porque é exatamente isso. Isso me diz quanto vai ser ampliado. Ou seja, se o módulo de M é 0,5, quer dizer que a imagem tem metade do tamanho do objeto. Se o módulo de M é 2, quer dizer que a imagem tem o dobro do tamanho do objeto. Só que é claro, né? A imagem pode ser invertida ou não. No caso de uma lente de um espelho de aumento, né? Como esse aí ela sempre vai ser um valor maior que 1, o M, né? E sempre vai ser positivo, porque a imagem é direita e é maior. Mas no caso em que eu estou usando, eu tenho um objeto mais longe que o foco, ele pode ser maior ou menor, mas ele vai ser invertido. Então o M vai ser negativo. Tá? E essa relação de alturas aqui, nós vamos demonstrar, porque a demonstração é extremamente simples, tá? Mas eu posso demonstrar que a relação de altura, ela é exatamente isso aqui, tá? A ampliação lateral, o M aqui, é exatamente menos I sobre P, tá? Ou seja, é a relação entre as distâncias entre objeto e imagem. Ou seja, se a imagem é menor, obrigatoriamente ela está mais perto do espelho do que o objeto. E se a imagem é maior do que o objeto, obrigatoriamente ela está mais longe do espelho do que o objeto. E lembrem, isso não tem nada a ver com a imagem que eu vejo, tá? Porque lembrem lá no caso do espelho convexo, o espelho do carro, da bicicleta, a imagem está, de fato, mais perto do espelho do que o objeto, mas parece que está mais longe, tá? Isso eu não saberia explicar em detalhe, tá? Mas, como eu disse, isso tem a ver com as contas que o cérebro faz sem nos contar, tá? Isso é uma ilusão de ótica. Mas o fato é esse. E vocês podem ver que no espelho convexo, né, a imagem é direita e menor. E tem um sinal de menos ali. Então, isso mostra que quando a imagem está do lado de lá do espelho, a posição da imagem é negativa, tá? E a posição do objeto é sempre positiva. Ele está sempre do lado de cá do espelho. Então, para um espelho, né, o que é positivo ou negativo de posição é se está do lado de lá ou do lado de cá. Tá? No caso das lentes é um pouco mais complicado, mas o fato é esse, que a relação entre as distâncias da imagem do objeto é exatamente a relação entre a ampliação. Tá? Dúvidas? Perguntas, comentários? Falando sobre essa ilusão de ótica aí, tá? Eu tenho uma foto que ilustra isso. Eu vou mandar ela para vocês aqui no grupo do WhatsApp. Tá? E depois vocês podem usar o computador aí e conferir o que eu estou dizendo. Nessa foto tem várias imagens de uma pessoa, tá? E todas essas imagens são do mesmo tamanho. Só que o cérebro de vocês vai insistir em dizer que não. Elas não são do mesmo tamanho. Tá? Ela vai insistir em dizer que essas pessoas são de tamanhos bem diferentes. É uma foto num corredor, tá? Lá no fundo do corredor tá a pessoa original lá. Não sei se vocês estão vendo aí. Lá no fundo do corredor tem duas pessoas caminhando. Uma delas, a da esquerda, eu peguei e reproduzi ela em todos os lugares da foto aqui. E eu posso garantir para vocês que todos têm exatamente o mesmo tamanho. Mas o cérebro de vocês jamais vai aceitar isso. Toda vez que vocês olharem para cá, vocês vão ver tamanhos diferentes. E aí, vocês podem imprimir essa foto, pegar uma régua e medir
cada uma dessas pessoinhas, todas elas têm o mesmo tamanho na régua, mas o cérebro de vocês vai enxergá-las menores, sempre. Tá? Isso é o cérebro que faz, não tem nada a ver com ótica. Não tem nenhum tipo de ilusão, ou não tem nenhum tipo de efeito geométrico, são só efeitos de ilusão mesmo. Então, a partir daqui, né, dessa relação entre as posições e tal, a gente pode saber, né, onde está a imagem formada por um espelho, côncavo ou convexo. Então, no espelho côncavo, vamos botar aqui um objeto aqui, ó, bem longe. Esse aqui é o foco, aqui é o raio de curvatura, ou seja, é o raio dessa esfera imaginária aqui, que deu origem ao espelho, e o objeto está lá longe. Tá? Onde que vai se formar a imagem? Bom, eu só preciso de 2 raios. Então, eu sei que um raio que sai daqui, vamos achar onde é que está a ponta da imagem, né? Então, eu pego a ponta do objeto aqui, eu posso traçar um raio que vai paralelo aqui, eu sei que ele passa pelo foco, depois eu posso traçar um raio pelo foco, e eu sei que ele vai paralelo, por exemplo. Tá? Então, se eu traço um raio que vai paralelo, ele passa pelo foco, e se eu traço um raio que passa pelo foco, ele sai paralelo. Então, ó, vocês veem que eles se cruzam aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, eu sei que o objeto está aqui, desculpa, que a imagem está aqui, e que a ponta dela está ali. Então, vocês veem que essa é uma imagem menor do que o objeto, e que, obrigatoriamente, como a relação de ampliação e a relação de posição estão trancadas, né? Ela é uma imagem menor e ela está mais próxima do espelho. Tá? E é uma imagem real. Tá? Se o objeto tivesse mais próximo aqui, entre o centro de curvatura e o foco, o que ia acontecer é que essa imagem ia estar para trás, aqui mais longe do espelho, e ela continuaria sendo real e invertida, só que ela seria maior do que o objeto. Tá? Então, se o objeto vai para o infinito, a imagem vai para o foco, e se a imagem vai para o infinito, o objeto vai para o foco. Vocês podem fazer até um joguinho aí de imaginação, né? Se vocês movem o objeto para lá e para cá, a imagem também se move para lá e para cá. E elas só são iguais quando o objeto está aqui, tá? Em cima do centro de curvatura. E a gente pode mostrar isso com as equações também, etc. Mas, de novo, ó, nesse caso aqui, a posição da imagem é positiva, tá? E a posição do objeto também. Então, quando eu faço um sobre o outro, I sobre P, dá um número positivo. E é por isso que a ampliação lateral dá negativo. Tem aquele sinal de menos obrigatório lá. Tá? Eu também poderia fazer o seguinte, eu poderia fazer um raio passar pelo centro, ele reflete com o mesmo ângulo, e um raio que passa pelo... Desculpa, um raio que bate lá no centro do espelho, volta com o mesmo ângulo, e um raio que passa pelo centro de curvatura aqui, volta por aqui também, porque, né, vocês lembram que a normal, o espelho é traçada do ponto até o centro da esfera, então o raio vai obrigatoriamente, se o ângulo com a normal é 0, volta a 0. Mas, de novo, a imagem vai cair aqui, nesse ponto. E ela vai ser menor, vai ser invertida, e vai ser real, ou seja, ela vai se projetar aqui. Perguntas? Comentários? Dúvidas? Pode falar aí. Se não, vamos para frente. No espelho convexo, tá, é um pouco diferente. Não faz muita diferença onde é que o objeto está. Tá? A imagem vai ser sempre menor e real, e virtual. Então, um raio que vem paralelo, né, ele bate aqui de forma que o prolongamento dele passa pelo foco. E um raio que vem de maneira que o prolongamento dele dá no foco, tá? Se eu prolongar, isso aqui vai no foco, ele sai refletido paralelo ao eixo aqui. E aí, é claro que esses raios aqui não se cruzam, porque eles são divergentes, mas o prolongamento deles se cruza. Ó. E aí vocês veem que a imagem aqui, que é o que eu vejo, né,
ela é um pouquinho menor e ela está mais perto do espelho do que o objeto. E aí, de novo, a posição da imagem é negativa, o I é negativo. Então, quando eu faço I sobre P, dá um número negativo. E aí o M, que é a ampliação lateral, é menos esse número, vai dar um número positivo. Então, vocês veem que a imagem ela é direita, ou seja, ela não está invertida, ela é menor e ela é virtual. Tá? E é por isso que eu enxergo ela lá atrás do espelho. Tá? E é importante lembrar disso, que se eu fizer a conta, a imagem está mais... Né, o que eu estou vendo lá no espelho está mais perto do espelho, mas eu tenho a impressão que está mais longe. Tá? Isso não tem nada a ver com ótica geométrica. Eu posso usar outros raios, né? Eu posso pegar um raio que passaria pelo centro de curvatura, ele reflete na mesma direção, e um raio que bate aqui, sai com o mesmo ângulo aqui, mas, de novo, o prolongamento deles vai se encontrar no mesmo lugar ali. Tá? Dúvidas? Comentários? Sem dúvidas? Tá. Então, bom, sobre a ampliação lateral, como eu falei, a gente pode demonstrar isso. Vamos usar esse caso aqui, tá? Em que eu tenho um objeto aqui e uma imagem menor aqui. Eu poderia trocar, se eu pegar esse objeto e botar aqui, tá? Ele vai dar uma imagem nessa posição aqui, só que com essa relação aqui, a mesma maior. Ou seja, se eu pegar um objeto desse tamanho e botar aqui, vai dar uma imagem desse tamanho aqui. Tá? Mas aí, eu quero que vocês observem aqui nessa figura, vocês estão vendo bem aí? Tá? Sim ou não? Sim. Sim. Então, vamos identificar dois triângulos aí. O primeiro triângulo, um dos lados é o objeto lá. E aí o outro lado é o eixo central, e a hipotenusa é o raio que está saindo de lá e batendo aqui, ó. Então esse é o triângulo ABC. Estão vendo ele aí, ó? ABC. É um triângulo no lado de cima aí da imagem. Tem o objeto é um lado, o outro lado é o raio que sai da ponta do objeto e vai até o centro do espelho, que é a hipotenusa, e o outro lado é o eixo central aqui, que é um outro cateto. Legal? Tá. O outro triângulo que nós vamos identificar é esse triângulo aqui, ó. DEC. Tá? Ou seja, um lado é a imagem, o outro lado é a hipotenusa, é o raio que sai da ponta da imagem vai até lá, e o outro lado também é o eixo central aqui, da posição da imagem até lá. Legal? Esses triângulos aí, eles têm os mesmos ângulos, tá? Porque, né, por construção, nós construímos eles, ó, vocês veem que esse ângulo aqui obrigatoriamente é igual a esse. Como esse ângulo aqui também é 90 e esse aqui também é 90, porque eu desenhei assim, obrigatoriamente esse ângulo também é igual a esse ângulo aqui. Então esses triângulos são proporcionais aí. O que eu quero dizer é que os lados são proporcionais. E aí a gente pode usar isso para fazer uma continha, ó, porque essa distância aqui, ó, do A até o C, é a posição do objeto, P. E essa distância do D até o C é a posição da imagem, o I. Tá? Que nesse caso são dois números positivos aí. Então eu posso usar esses dois triângulos aí para perceber o seguinte, ó, que DE, que é essa distância aqui, o cateto oposto a esse ângulo aqui, dividido por AB, que é essa distância aqui, né? Ela tem a ver com esse ângulo aqui, é igual a CD, ou seja, essa distância aqui, dividido por CA, ou seja, essa distância aqui. Tá? Ou seja, se eu divido o tamanho dos dois catetos pelo tamanho dos dois catetos, dá a mesma coisa. Tem alguma dúvida aí? Ou seja, AB por DE é igual CD por CA. CD é o menor, CA é o maior,
D é o menor, AB é o maior. É isso? Pode ser? Dúvidas? Não? Tá. Então, se vocês concordam com isso, então nós demonstramos, sem dúvida, a validade porque DE sobre AB é menos M, tá? Porque aqui a imagem está invertida, né? DE sobre AB dá menos M, que a ampliação lateral me diz também para que lado tá. Então, por definição, e isso aí é igual CD sobre CA, né? Menos M é igual CD, que é essa distância aqui, sobre CA, essa distância aqui, que é I sobre P. Faz sentido? Ou seja, eu estou mostrando que M é igual a menos I sobre P. Isso só vem do fato de eu ter esses dois triângulos aqui, montados a partir do raio que sai da ponta do objeto e reflete aqui, bem no centro do espelho, até a ponta da imagem. Ou seja, esses dois triângulos aí me permitem montar essa expressão. Dúvidas? É bem simples aí. Sem dúvidas. Comentários? Sem comentários? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos resolver um probleminha, que é o 34.1. Mas então vamos lá. Então vamos passar para frente aí, falar sobre as lentes. As lentes, elas se comportam, né, as lentes delgadas, que vocês entendem que quando eu falo de espelho, eu tenho um espelho plano, além dos espelhos esféricos. No caso das lentes, a gente não fala em lente plana, porque uma lente plana é como o vidro da janela, entende? Então eu vejo as coisas como se não tivesse nada na frente, ela só me protege, digamos assim, mas, né, não é uma... então eu só tenho lentes equivalentes a espelhos delgados, eu não tenho uma lente plana equivalente ao espelho plano. E, bom, como é que funciona? A primeira coisa importante a gente falar é que os sinais positivo e negativo são mais complicados, porque no caso do espelho, o que é real está de um lado e o que é virtual está do outro. E quando a imagem é real, ela está do mesmo lado que o objeto, que sempre é real. No caso das lentes não é assim, porque no caso das lentes a luz não bate e volta, entendeu? A luz atravessa a lente. Então no caso da lente, um objeto está sempre de um lado, ele é sempre real. Mas uma imagem real está do outro lado da lente, não está do mesmo lado. Tá? No entanto, quando a imagem está do mesmo lado que o objeto, ela é virtual. Tá? Então daí tem uma confusão nos sinais, porque a gente acaba tendo na prática dois sistemas de referência diferentes, porque tem que ser assim, senão as contas não vão fechar. Mas não é nada muito complicado de ver, mas lembrem sempre que as imagens reais estão do outro lado do objeto. Tá? Mas, bom, como é que funciona uma lente? A gente pode... isso aqui é uma imagem de um mosquito dentro de uma cola aí, uma resina, né? E, tipo a resina que sai dos pinheiros e tal, mas ela conserva bem, isso aí deve ter milhões de anos, né? Esse mosquito está aí dentro há milhões de anos, guardado, né? Mas o fato é que o que nós estamos vendo aqui não é exatamente um mosquito, nós estamos vendo uma imagem dele, porque como essa superfície é esférica, os raios se desviam quando eles atravessam, né? A luz, tanto quando ela entra, quando ela sai, e eu estou vendo a luz que está saindo lá de dentro, os raios de luz se desviam. Então o que eu estou vendo não é exatamente... Então pode acontecer de várias maneiras, ó.
aqui O é objeto e I é imagem, tá? Então, no caso eu tivesse ao contrário, isso aqui seria o que o mosquito estaria vendo, entende? Nós somos o objeto, estamos do lado de fora aqui, e a luz está entrando lá e está se desviando, então a posição do objeto e da imagem vão estar levemente diferentes. O caso do mosquito é mais ou menos esse, está lá o mosquito dentro do âmbar, e a luz que sai de lá se desvia, então o que eu estou vendo, na verdade não é bem isso aqui, porque aqui, ó, nesse caso, né, quando o objeto está longe do centro de curvatura, eu tenho uma imagem real aqui, que se forma do lado de fora. Mas não é o que eu estou vendo aqui. Aqui o que eu estou vendo é uma imagem lá dentro do âmbar, né? Então o que eu estou vendo lá é uma imagem virtual, que está lá dentro. Eu não estou vendo a imagem do mosquito projetada em algum lugar, como seria aqui. Então seria uma situação mais parecida com essa aqui, ó, em que eu tenho um objeto do tipo, isso aqui seria mais ou menos o que o mosquito estaria vendo. O objeto está aqui do lado de fora e ele vê uma imagem que está mais longe lá. Ou nós aqui, ó, nós temos um objeto próximo dentro do... e a gente vê uma imagem também aqui dentro. Então eu acho que essa é mais ou menos a situação que a gente vê aqui, ó. Eu tenho o objeto, que é o mosquito lá dentro, e eu tenho uma imagem que parece que está mais próxima aqui, né? Pode ter esse caso aqui também, ó. O objeto está longe. Mas esse caso aqui, vocês veem que a superfície é côncava, né? Não é como essa aqui, que é convexa. Então, esse aqui seria o caso, caso o ar tivesse um índice de refração maior do que o âmbar. Não é o caso. Mas, em todo caso, toda vez que, então, a luz passa de uma superfície para outra, os raios se desviam. E, então, quando eu tenho, dependendo se eu tenho uma superfície convexa ou côncava, eu vou ter um valor positivo ou negativo para o raio de curvatura. Então, nesses casos aqui, em que o centro de curvatura está do outro lado lá, eu tenho um centro de curvatura um valor negativo. Tá? Se já nesse caso aqui, eu estou tendo, vocês veem que aqui eu tenho um índice de refração onde eu estou e lá está o outro lado. Ele está do lado de cá. Então, o centro de curvatura é positivo. Aqui também, o centro de curvatura é negativo ou positivo. Ou aqui, ele é positivo, aqui, ele é negativo. O que a gente vai usar como padrão? No caso das lentes, eu vou ter que ampliar isso aí, porque a lente ela não tem só uma superfície. A lente tem duas. Então, ela é um pedaço de vidro que eu, né, lixei para ficar com duas superfícies desse tipo ou duas superfícies desse tipo. Ou como aqui, né? A lente seria, tem uma superfície aqui e outra aqui. Então, na verdade, o raio de luz entra e ele sai do outro lado. Então, como é que vai ficar nas lentes delgadas? Eu vou ter que tomar cuidado com o sinal, porque é mais difícil de definir, mas não é muito. Porque depois que eu definir isso com precisão, eu vou usar a mesma equação que eu usava para os espelhos esféricos. Tá? Então, a mesma equação vale aqui, ou seja, o inverso da distância até o objeto, mais o inverso da distância até a imagem, dá igual ao inverso da distância focal. E como a lente delgada tem duas superfícies curvas, ela pode ter dois raios de convergência diferentes, tá? E então, dependendo do índice de refração do material que eu faço a lente, por exemplo, vidro, né? A distância focal da lente vai ter um valor. E, em geral, né, a gente vai estar, no nosso caso aqui, nós vamos estar interessados em avaliar lentes que têm o mesmo raio de curvatura dos dois lados, né, o R1 e o R2 são iguais, tá? Ou seja, ela tem a mesma curvatura dos dois lados. Então, eu posso simplificar essa. Só que, lembrem, né, que um dos raios de curvatura vai ser positivo, né, e o outro raio de curvatura vai ser negativo, no caso de uma lente convergente. E no caso de uma lente divergente, que tem os dois lados assim, os dois vão ser, um vai ser negativo e o outro vai ser positivo. Tá?
Mas então, ó, numa lente convergente, que é uma lente que tem os dois lados convexos, tá? A distância focal, que está desse lado aqui, do lado de lá, é positiva. E aí, porque é lá que se formam as imagens reais, porque ao contrário dos espelhos, a luz atravessa a lente, ela não volta para cá. Então as imagens reais estão lá do outro lado. Tá? Então no caso da lente convergente, a distância focal é positiva, e está aqui desse lado. Por quê? Porque né, a luz se desvia desse jeito quando passa aqui, desse jeito quando passa ali, então no final eu tenho essa imagem, que tanto lá quanto aqui, os raios eles convergem. Na lente divergente, os raios não convergem, eles divergem, porque cada vez que ele passa aqui, ele se desvia um pouquinho. Mas a extensão do raio, né, que chegou paralelo aqui ao eixo e saiu divergente, converge aqui para o foco. Então, o foco na lente está do lado de cá. Do lado de cá da lente. Que é uma distância, então, negativa. Então, na lente divergente, assim, a exemplo do espelho divergente, o foco é negativo. Mas ele está do lado de cá. Porque esse aqui é o lado das imagens virtuais. Ou seja, são as imagens que estão do mesmo lado que o objeto. Dúvidas? Comentários? Ok. Bom, como que as imagens se formam aí? É tudo muito simples, entende? Porque, sabendo que essa é uma lente convergente, eu sei que todo raio que passa, né, paralelo ao eixo aqui vai atravessar o foco. E, da mesma forma, um raio que passa pelo foco aqui vai sair paralelo. Então, usando essas construções geométricas, da mesma maneira que do espelho, eu vou ver que, se eu tenho um objeto aqui, a imagem vai se formar aqui, né, lá do outro lado. Eu sei também, tem um terceiro raio que eu posso usar, que se ele passa pelo centro aqui, exatamente da lente, ele não se desvia, né, porque todos os desvios aqui se compensam. Mas então eu tenho uma imagem lá, que vai ser maior ou menor, dependendo de quão longe ou perto o objeto estiver da lente. Tá? Nesse caso aqui, eu posso usar uma lente convergente para montar uma imagem virtual. E eu tenho uma lente aqui, deixa eu fazer essa demonstração aqui, rapidinho. Eu já volto aqui. Peraí, eu vou ligar no meu celular aqui e mostrar a imagem ali. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Sim. Então, ó, eu vou virar a câmera aqui, ó. Então, essa é a imagem da minha sala aí. Desculpem a bagunça. Peraí. Deixa eu ver aqui. Né? Vocês estão vendo lá? Tem uma janela ali. Tem a vista para o lado de fora. E aí eu vou pegar uma lente de aumento, ó, e vocês estão vendo a parede ali, ó. E eu vou tentar, tá vendo? Eu vou pegar minha lente de aumento aqui e aproximar ali, ó. Deixa eu ver. Conseguem ver lá, ó? Vocês veem aí? Sim. 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 É uma imagem invertida da minha janela, ó. Então, se eu tiver ao contrário, se eu tivesse aqui com um espelho esférico, né? O ideal seria eu chegar aqui perto da janela, tá? Deixa eu virar a câmera aqui, ó. E botar aqui, ó. Botar o espelho aqui, mais ou menos, ó. E refletir a imagem que vem da janela na... Mas aí ele tem que ter, né, a convergência correta aí para funcionar. Eu vou voltar para o computador ali, já volto. Ok, vamos lá.
Mas então, com uma lente convergente, vocês veem que a imagem está muito longe, né? Nesse caso aqui, a imagem estava no infinito aí, porque essa lente tem uma distância focal pequena, então é como se o objeto estivesse no infinito. E aí a imagem, né, o objeto está no infinito, está muito longe, a imagem aqui se forma perto do foco. Então, toda vez que eu mexo o objeto para mais longe ou para mais perto, a imagem real lá fica mais longe ou mais perto. Então, no cinema é o contrário, eu tenho um objeto bem pequenininho perto da lente, e aí eu tenho uma imagem invertida também, né, no cinema também é invertido, ou num projetor, né, então eu tenho o objeto perto da lente, e a imagem fica longe da lente. Ela não pode estar muito perto, porque se ela for muito perto, se o objeto for muito perto, a lente vira uma lupa, né, ou seja, se eu tiver com o objeto entre o foco e a lente, e no caso aqui é quando eu estou olhando através da lupa, ou seja, eu, observador, estou do lado de cá e o objeto está do lado de lá, tá? O que eu vejo é o seguinte, quando eu faço aqui, eu pego um raio paralelo, ele passa por aqui, o raio que sai aqui sai paralelo, né, e o que sai daqui por aqui vai lá, mas vocês veem que a imagem não se forma do lado de lá, ó, porque esses raios são divergentes, ó. Ela se forma desse lado aqui, ó, no mesmo lugar do objeto. Então, quando eu olho, né, através da lente, e o objeto está entre a lente, a distância focal, né, eu vejo uma imagem maior e direita, né, da mesma maneira que num espelho convexo, lá, quando o objeto está perto do espelho, né, eu tenho uma imagem virtual aqui do outro lado maior. Aqui no caso da lente também é uma imagem virtual, porque a imagem está do mesmo lado que o objeto, ou seja, aqui a luz, né, está sendo refletida, está sendo refratada pela lente de maneira divergente, então não existe uma imagem real que possa ser projetada. Mas eu vejo a imagem maior, e ela está lá do outro lado da lente, na mesma posição que o objeto. No caso da lente divergente, tá, assim como no espelho divergente, as imagens vão se formar, né, sempre virtuais, ou seja, do mesmo lado do objeto, no caso da lente, né, e menores. Tá? Ou seja, nunca se forma uma imagem real com uma lente divergente. Da mesma maneira que no espelho divergente. Eles são... Dúvidas? Comentários? Sem dúvidas, comentários? Então, para ilustrar aí essas contas, eu sugiro a gente fazer esse exemplo aqui, é o 3403, a gente pode fazer o seguinte, ó,